bem-vindos ao ParkCast, o videocast do Parque Tecnológico da UFRJ. Hoje eu tenho um prazer imenso em trazer uma convidada muito especial para o nosso episódio de estreia, Tatiana Coelho Sampaio. Eu sou a Larissa e eu sou jornalista do time de comunicação do Parque Tecnológico da UFRJ. E eu quero dar as boas-vindas à professora Tatiana Coelho Sampaio, que é chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Tatiana liderou uma pesquisa que resultou na polilaminina, um medicamento experimental capaz de reverter lesões medulares em humanos. Já são 25 anos de dedicação ao lado de uma equipe de biólogos que até que esse avanço viesse a público, e a gente está muito orgulhoso de poder divulgar isso aqui e trazer a Tatiana como nossa convidada para esse primeiro episódio. É uma honra recebê-la, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite. Uhum. É um prazer para mim estar aqui. Obrigada. Professora, para começar a nossa conversa, que eu quero que seja uma conversa muito proveitosa, acho que as pessoas vão gostar muito de ouvir o que a gente tem para trazer aqui hoje. Eu quero saber como nasceu essa pesquisa que você conduz há 25 anos. Eu fiz a minha pesquisa do lado de cá, de jornalista, e eu fiquei sabendo que seu primeiro contato com a laminina foi meio que por acaso. Foi ao acaso, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. O que é a laminina e como é que foi o seu primeiro contato com ela? Bom, a laminina é uma proteína que a gente tem no corpo, em várias partes do corpo. Ela está presente em todos os animais, ela começa a ser produzida nas nossas células num estágio muito precoce, quer dizer, quando a gente ainda o espermatozoide fecundou o óvulo, tem uma célula fecundada, ela se divide em 2, em 4, em 8, em 8 já tem laminina. Então, ela é muito precoce, né, no desenvolvimento embrionário e está presente em todos os animais e em todas as partes do corpo. Então, a gente já pode imaginar que ela é muito importante, né? E ela, então, ela pode ser extraída de tecidos humanos ou animais, e aí, quando ela é extraída, ela é colocada dentro de um vidrinho, né? E é colocada para comercialização. O uso da laminina até hoje sempre foi em pesquisa, né? Então, para que alguém extrai laminina da placenta? Até pouco tempo atrás se extraía para quê? Para produzir essa laminina, coloca num vidrinho e aí as empresas, que fornecedoras de materiais de laboratório, vendem. A gente usa isso para pesquisa, basicamente. Então, eu, no caso, trabalhava com estruturas de proteínas, né? Eu estudava como é que as proteínas se associam, como que elas se dissociam, e é o que a gente chama de um estudo de termodinâmica de proteínas. Então, esse que era o meu interesse, que era um interesse mais situado numa interface entre a biologia, que eu sou bióloga, e a física ou a química, tá? Então, eu não trabalhava nem com células vivas, né? O meu trabalho era muito mais de bioquímica, biofísica, do que propriamente de células com células vivas. E o meu interesse, então, era esse. Eu trabalhava com várias proteínas, não tinha uma favorita. E aí estava estudando um outro processo, uma outra interação proteica. E aí, por acaso, me deparei com essa proteína que estava lá na lista de reagentes do laboratório, que um outro professor, que era o chefe do laboratório, tinha comprado. Era aqui no UFRJ esse laboratório? Aqui no UFRJ, sim. Você estudou aqui no UFRJ também? Eu estudei no UFRJ, fiz a faculdade, o mestrado e o doutorado. Mas nesse momento eu já era professora. Ah, legal. Eu já era professora, tinha pouco tempo, né? Isso foi em 98, provavelmente, né? Eu sou professora desde 95. Então, eu era uma jovem professora, terceiro ano, mas já tinha alunos, já estava orientando, era uma aluna, até uma aluna de mestrado. E aí estava... o projeto dela não estava andando muito bem. Aí eu falei, vou dar uma olhada aqui, ver se eu tenho ideia de mudar um pouco o foco. E aí o que aconteceu foi que eu vi lá na lista de drogas laminina, achei um nome simpático, e falei, bom, vou testar, fazer uns testes com ela aqui. E aí estava fazendo uns testes para ver se valia a pena investir nela para estudar exatamente esses processos da termodinâmica, né? Da associação e dissociação dela. E aí quando eu vi que ela se associava, né? O que é se associar?
Você tinha as moléculas isoladas e aí elas formavam uma rede muito grande, né? Como se esses cubos que eu estou vendo aqui atrás de você, como se cada laminina fosse um cubinho desses, e ela de repente formava uma rede com várias de uma maneira laminas muito ágil e diferente. Exatamente, muito incomum. E aí eu fiquei achando, bom, se eu estou diante desse fenômeno, né, que parece grandioso, né, eu posso tentar ver se isso serve para alguma coisa, se tem alguma utilidade. E aí por isso muitos anos. Então, nos primeiros anos, o nosso interesse maior era ver se as células percebiam isso de uma maneira diferente, né? A laminina, ela é uma proteína extracelular, ela fica do lado de fora das células e ela tem funções de estruturar, né, o corpo, mas ela também tem funções de sinalizar. O que significa isso? As células, elas veem a laminina e aí elas reagem. Caramba. Elas têm reações ao contato com aquela proteína. Então, a gente queria saber se, ao encontrar essa laminina nessa malha, se as células iam reagir diferente. Então, essa era uma linha de pergunta. E a outra era saber se isso existia na natureza, porque podia ser alguma coisa tão estranha que não servisse para nada. Mas a gente viu, nesses primeiros anos, que primeiro as células reconheciam, então elas gostavam da laminina em rede, mais do que da laminina. Se botava elas com a laminina, elas já, ok. Mas se botasse elas com a polilaminina, aí elas, uau, entendeu? Então elas reagiam melhor. Então essa que era o que a gente ia explorar. E ao mesmo tempo a gente conseguiu demonstrar que essa rede era igual à rede que existia na natureza. Então, então vamos, quer dizer, fechando as pontas que estão abertas. Então, na natureza, no nosso corpo, a laminina forma malhas. Quando você tira da placenta ou tira de outro tecido, você derrompe essa malha. E aí pega só os cubinhos. E aí, depois, o que a gente conseguia fazer no laboratório era retornar uma malha. Mas essa malha que a gente fabrica no laboratório, que é a polilaminina, é igual à malha que estava lá antes. Então, isso deu pra gente a ideia de que, sim, isso tem um significado biológico. Então, vamos tentar explorar isso. Então, a partir daí, foram, acho que os 10 primeiros anos, o nosso interesse era exatamente demonstrar que a polilaminina era um polímero que tinha propriedades parecidas com as que existiam no corpo, por isso a gente chama de mimético, porque ela mimetiza o que está no corpo, e ao mesmo tempo que ela era turbinada, né? Quer dizer, ela funcionava melhor do que a laminina sozinha. Então a gente poderia eventualmente pensar em utilizá-la como um medicamento. Isso já começou muitos anos depois, né? E para resumir, só para quem tá ouvindo pela primeira vez, né? Tanto a laminina como a polilaminina, a laminina é essa proteína que é extraída a partir da placenta humana, enfim, como você explicou, e a polilaminina é esse composto que é essa versão recriada em laboratório da laminina. Exatamente. Essa é a diferença. E é a polilaminina que a gente tá aqui com foco nela hoje para entender mais, assim. Quais foram os maiores desafios ao longo dessa trajetória de pesquisa, que já se estende por 25 anos? Eu imagino que não foram poucos os desafios. Quais foram enfim, o maior, assim, que você pode... Eu acho que o maior desafio é mudar de área. Porque, normalmente, na carreira de um professor universitário, pesquisador, cientista, a gente tem uma formação e faz um mestrado, doutorado, tudo naquela área, que é onde você se aprofunda mais nos seus estudos, que você conhece melhor, que você tem também contatos e colaborações, né? Então, isso ajuda, é o seu ambiente de trabalho, né? É o seu desenvolvimento acadêmico, isso, né? Isso, o seu desenvolvimento acadêmico, exatamente. E você mudou completamente? Eu mudei completamente, mudei algumas vezes, o né? seu mestrado e doutorado foi sobre o quê? Meu mestrado e doutorado eu estudava uma enzima, que é uma enzima que está no rim, e que a função dela é absorver cálcio no rim. Então ela eu estudava o comportamento dela, as propriedades enzimáticas, era um estudo bem bioquímica, vamos dizer assim. Depois no doutorado eu já fui para essa área de termodinâmica de proteínas. Já começou o seu contato ali. Isso.
Aí no doutorado já estava mais nessa área, que seria mais uma físico-química biológica. Foi onde você teve contato com um laboratório que você começou a pesquisa depois? Sim, no doutorado? sim, já tinha... Sim, já tinha contato antes, mas eu fui trabalhar nesse laboratório, né, quando eu saí eu fiz o mestrado e doutorado num laboratório, na bioquímica, que era do professor Adalberto Vieira. Depois eu fui para um pós-doc nos Estados Unidos. Legal. Aí lá eu já trabalhei, o meu objeto de pesquisa tinha um pouco a ver com imunologia, mas o tipo de pergunta era nessa termodinâmica de proteínas já. Sim. E aí eu fiz depois o pós-doutorado, fiz o pós-doutorado lá nos Estados Unidos, aí voltei para o Brasil e aí comecei a trabalhar nessa área que era da minha formação, né, do doutorado e do pós-doutorado. E aí comecei a trabalhar com isso num grupo que já trabalhava com isso, que era do professor Sérgio Ferreira, aqui na bioquímica, na época também, e fiz concurso para bioquímica. Então eu era professora da bioquímica, dava aula de bioquímica e trabalhava com bioquímica. Então estava tudo certinho, tinha feito minha formação ali, o início da minha carreira ali. Só que aí, para poder seguir a laminina, né, estudar a função biológica dela, eu precisei ir para uma área mais de biologia celular, tecidual. E aí eu mudei de instituto, né? Então fui para um outro instituto, que é o Instituto de Ciências Biomédicas, que é onde eu estou até hoje, onde os grupos de pesquisa lá já tinham outros interesses, né? Outro foco de interesse. E aí eu comecei a trabalhar com células, com neurônios, e para uma área mais de neurobiologia. Mas você ainda viu o potencial mesmo na laminina, arriscou. Isso, exatamente. Geralmente você está na sua área e o seu objeto de pesquisa vai passando por você. Sim. E eu não fiz isso. Eu gostei de aí agora eu vou com ela e vou com ela para outros lugares. E a primeira vez que você viu essa reação que você explicou pra gente, você já imaginou o potencial dela final da laminina agora? Assim, você imaginou que ela poderia alcançar esse resultado que a gente está vendo agora? No primeiro momento, não, porque eu realmente sabia pouco sobre ela, né? No primeiro, né? No momento em que eu vi o fenômeno acontecer, não. Você viu que tinha um potencial, mas não imaginava qual seria esse... Não, nem isso, assim, eu vi que tinha um potencial de alguma coisa, mas muito indefinida. Agora, conseguir sonhar, vamos dizer assim, conseguir imaginar que aquilo ali poderia ser um medicamento, eu diria que alguns meses depois. E foi basicamente por conta de estudar mesmo, né? De entender o que ela fazia, quais eram as funções, e ver que ela era uma proteína muito importante no sistema nervoso, no desenvolvimento e na regeneração. E já tinham estudos sobre ela? Sobre a laminina, sim. Sobre a laminina, sim. Sim. Então isso também eu tenho que comentar, né? Que muito do que eu faço tem um caminho facilitado pelo fato de que eu não preciso descobrir o que aquela menina faz. Eu já sei o que ela faz. Então, na verdade, os experimentos que eu tenho que fazer são meio previsíveis, né? Então, eu sei o que aquela menina faz. Então, eu quero saber se a polilaminina faz melhor. Então, já está tudo, o caminho já está... Né? Exatamente. Então, porque outros vieram antes de você, outros vieram antes, isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas a laminina tem muitas funções, ela é incrível, como é que você descobriu? Eu falei, isso não fui eu que descobri. Então, as funções incríveis da laminina e fascinantes que ela tem, enquanto uma molécula biológica mesmo, que ela é fascinante, eu tive muito pouco a ver com isso, né, em termos dessa construção. Da base, de toda a pesquisa. Exatamente. Então, na verdade, o meu papel era sempre, a laminina faz isso, que ótimo, quem sabe se a laminina faz melhor. E aí eu meio que podia seguir caminhos que já tinham sido trilhados por outros pesquisadores antes, né? Legal, e isso é muito importante, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente sabe que a gente tem todo esse potencial, né? Explica pra gente agora, como é que funciona a polilaminina, de que forma ela age no sistema nervoso, assim... Explica pra gente de maneira, enfim, não posso nem falar, não posso nem pedir de maneira didática, porque você tem uma didática incrível. Eu sou extremamente leiga, né, e tô entendendo absolutamente tudo. Mas explica pra gente como é que funciona isso na prática. Então, essa é uma pergunta, ela é muito difícil e muito fácil. Porque, por conta você já vai entender por quê.
É porque, ao contrário de muitos medicamentos ou muitas moléculas que têm um alvo específico e têm uma função específica, a laminina, ela não tem uma específica, ela tem várias. Então, ela é uma proteína multifuncional, ela tem várias funções. É como se você me perguntasse assim, qual é a função da água no corpo? É difícil, quer dizer, é muito fácil, porque óbvio que a água é importante, né? Todo mundo sabe que a água é importante. Mas para você dissertar sobre o papel da água no vários corpo, objetivos. É difícil, porque são muitas funções. Então, só para você ter uma ideia, para responder rapidamente, a laminina é essencial para a sobrevivência das células neuronais, quer dizer, os neurônios, que são as células do sistema nervoso. Para que eles sobrevivam, eles precisam de laminina. Isso durante o desenvolvimento. Então, se você tirar a laminina durante o desenvolvimento, em vários neurônios já foi mostrado, aqueles neurônios não sobrevivem. Então, eles precisam para sobrevivência. Eles precisam para migrar. Então, quando no sistema nervoso as células elas nascem num lugar e depois elas vão morar em outro lugar, saem de casa cedo. E aí o caminho de migração, o caminho da migração, ele é influenciado pela laminina. Depois, quando elas vão, uma se conecta com a outra. Então, para fazer a conexão, para emitir o axônio que vai conectar uma na outra, elas precisam de laminina também. Para fazer a mielinização, a bainha de mielina, que é que faz a condução do sistema nervoso ser mais rápida, em última análise, ser funcional, também precisa de laminina. Então, a laminina, ela é fundamental para a gente ter mais de 8 células, tá? Se tirar a laminina, a gente não passa de 8 células, então já é um bom motivo para uma boa função para ela. Sim. Né? Ela é essencial em vários fenômenos, né? De formação do corpo como um todo, e particularmente no sistema nervoso, ela é importante para que as células fiquem vivas, para que as células migrem, para que as células se conectem e para que as células mielinizem e, portanto, sejam funcionais. Então, funciona para tudo. Fundamental. É fundamental. Então, na verdade, a pergunta é assim, para que a laminina não serve? Exatamente, ela serve para tudo. E isso é uma coisa que não fui eu que descobri, também não é... É uma coisa que tem um significado biológico, porque como ela é uma proteína muito grande, e como a maioria das proteínas extracelulares, ela foi ao longo da evolução, né? Ao longo da evolução das espécies, né? Ela vai ficando, tem domínios, pedaços vão se juntando. Então, é comum que proteínas extracelulares sejam formadas pelo embaralhamento de vários pedacinhos, cada um com uma função. Então, isso não é uma coisa assim tão diferente da polilaminina. Tem várias proteínas extracelulares que funcionam assim. Legal. Né? E no caso da polilaminina, aparentemente a evolução selecionou ela para ser muito importante. Muito boa. Muito boa. E então ela tem todas essas funções. Particularmente o que a gente estuda, no caso da lesão medular, a função que a gente está explorando, vamos dizer assim, é a capacidade dela de fazer os axônios crescerem. Isso. Os axônios são os prolongamentos que levam informação de um neurônio para o outro. Então, eles são danificados na lesão, e aí a comunicação é interrompida, por isso o cérebro não se comunica com o resto do corpo, e aí esse fio foi danificado, e como uma das funções da laminina é fazer esses fios crescerem, a gente coloca lá a polilaminina, que é turbinada, para fazer crescer e funcionar como medicamento. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto agora, que estamos todos na mesma página, explicamos, né, o que de fato a laminina, a polilaminina fazem, e enfim, como você começou, e acho que a gente pode falar agora sobre exatamente isso, né, as lesões medulares e essa fase experimental, né. A gente teve pacientes que recuperaram os movimentos, né, e tem o caso, que é um caso que está bem conhecido, né, que é o caso do Bruno, que foi o segundo paciente a receber o teste, né? E explica pra gente como é que foi isso. Ele recebeu o medicamento em até 24 horas, né? Foi bem rápido após o acidente que ele teve. E qual a importância da rapidez, né? Nesses casos. E como é que é a aplicação Tá, vou começar pela aplicação que é mais fácil. Mais fácil. A aplicação é uma injeção intramedular. Quer dizer, a agulha ela tem que entrar na medula espinhal.
que está aqui dentro da coluna. Então, no caso do estudo clínico, nós fizemos isso com um acesso cirúrgico. Isso por quê? Porque a maior parte, né, dos casos de lesão medular, pessoas que sofrem, por exemplo, um acidente de carro, uma queda que tem uma fratura na coluna, quase sempre essas pessoas têm uma compressão medular que precisa ser abordada cirurgicamente, ou seja, o paciente vai para a cirurgia, de qualquer maneira. Então, nós fizemos a aplicação durante a cirurgia com a coluna, a medula exposta, vamos dizer assim, cirurgicamente. Então, você pode ver a medula e colocar a agulha penetrando diretamente no tecido medular, tá? Muito próximo ao local da lesão. Então, no estudo nós fizemos assim, mas é possível fazer essa injeção mesmo sem cirurgia, porque as vértebras são articuladas, né? São vários ossos articulados, e é possível você introduzir uma agulha através dos ossos das vértebras. Então, isso também já foi feito. Você precisa de raio-x ou de acesso endoscópico para você poder visualizar. Cirurgia, mas sem necessária exposição. Não tem corte. Tem um furo de uma agulha, né? Como se você enfiasse uma agulha aqui. Só que a agulha tem que ficar no lugar bem certinho. E aí precisa você precisa ter equipamentos de imagem para ver. Então, não é possível fazer no ambulatório, no consultório, não. Precisa de um centro cirúrgico para você ter os equipamentos de raio-x, né, para você poder ver o posicionamento da agulha. Mas o paciente pode estar, inclusive, acordado, porque ele tem sensibilidade, tem perda de sensibilidade no local. Então, pode estar, inclusive, acordado. Ele não sente nada. Então, isso é possível de ser feito também. Seria o mesmo procedimento para doação de medula, só que ao contrário, ou não? Então, na doação de medula, você... Então, não existe doação dessa medula. Doação de medula é medula óssea, que é uma outra coisa. Que a medula óssea é um tecido que fica dentro dos ossos também. Geralmente se retira de osso do quadril, pode tirar de outros ossos, mas o mais prático é daqui. E é um outro tecido, né? A medula óssea, que é doada, é um tecido... é como se o órgão que fabrica sangue, tá? Como o sangue é líquido, o órgão que fabrica sangue é tipo uma geleia. Então, por isso que dá para aspirar. E ele fica dentro dos ossos. Então, na medula óssea, o que se doa são precursoras de células sanguíneas, né? E que ficam alojadas dentro de vários ossos, inclusive da bacia de onde normalmente se retira. No caso da medula espinhal, que é o que a gente está falando, é um tecido nervoso. Esse daí, se uma pessoa doasse, ela ficaria com uma lesão. Né? Então, é diferente, totalmente diferente. Mas no caso da doação de medula óssea, você tem que perfurar mesmo o osso, né? Nesse caso, não. Entra entre os ossos. É menos agressivo do que a doação de medula óssea. E a pessoa não sente nada porque ela está sem sensibilidade. A de medula óssea, se ela não tivesse sedada, ela sentiria muita dor. Exatamente. Foi por isso que eu pensei nisso, porque falam que a doação de medula óssea é bem dolorosa, assim, né? Apesar de ser um ato muito bonito, né? Enfim. Geralmente se faz com anestesia, né? Mas é um procedimento violento. É um procedimento bem violento. Porque a agulha, nesse caso, ela tem que perfurar o osso. Então é uma coisa violenta mesmo, precisa de muita força. No caso da injeção, que a gente faz, vai entre os ossos, entendeu? Então, a agulha passa ali sem força, sabe? O que é difícil é o posicionamento, é achar a posição. O local Demora um tempo para você ajustar, que é por tentativa e erro, né? Mas a agulha, você não fica furando, você posiciona por tentativa e erro e depois fura uma vez só. Então, é mais ou menos assim, mas não é violento, não. É um procedimento bem... tranquilo. Suave, vamos dizer assim. Específico, mas tranquilo. Isso. E o Bruno foi o segundo paciente. Ao todo, já 8 pacientes receberam teste, certo? Isso. E o Bruno foi o segundo paciente, que que a gente está acompanhando também, né? Ele tem dado entrevistas. Ele foi o segundo paciente e ele recebeu rapidamente o teste. Sim, no nosso protocolo, então nós fizemos um estudo clínico que foi até 2021, terminou em 2021. E nós incluímos 8 pacientes. Nosso protocolo a injeção tinha que ser feita até 3 dias depois, tá? Por que 3 dias depois? Porque a gente queria aproveitar o que a gente chama de fase aguda do trauma, que é quando não tem cicatriz ainda, é mais fácil de ter regeneração. Então, por isso a gente foi fazer com lesão aguda. E na lesão de medula,
Assim como, na verdade, qualquer lesão ao sistema nervoso, quanto mais rápido você abordar, melhor. Porque a medula, assim como o cérebro, eles estão dentro de um arcabouço ósseo. Então, toda vez que tem uma lesão, tem um edema. Edema significa que incha. Sim. E se você está dentro, imagina, você tem um tecido que está dentro de um arcabouço que é ósseo, que não expande. E aquilo começa a inchar, o próprio inchaço, né, o próprio edema, ele provoca uma lesão. Sim. Porque ele está contido ali. Então, essa cirurgia, né, que chama de descompressão, você vai retirar a parte do osso para deixar o tecido expandir, se faz em lesão de crânio, se faz em lesão de medula também. Faz uma laminectomia. A indicação é de que seja feito o mais rápido possível. Para tentar reverter o quadro. Para tentar, na verdade não é nem reverter, é tentar frear a lesão. Porque, imagina, a medula tá dentro dessa caneca aqui. É um tecido que cabe ali dentro, Sim. dentro do interior da caneca. Se ele começa a inchar, o que vai acontecer? Ele vai começar a ser pressionado contra a parede da caneca. Sim. E aí, se você não fizer nada, a lesão vai piorando com o tempo. Sim. Porque você está mantendo essa compressão. Ela não consegue. Então, qual é a ideia, né? Você retira a parte do osso, e aí quando ela expande melhor. Então, você freia o dano progressivo que acontece ao longo dos primeiros dias. Não é reversão, né? Isso, não é exatamente uma reversão. Você freia a destruição progressiva, vamos dizer assim. E há resultado já nesse... Pode ser que haja, né? Sempre se faz isso, né? Isso é uma técnica já padrão. Exatamente. É um procedimento que se faz, sempre é o mais rápido possível, né? Então, é só o tempo de você conseguir organizar a cirurgia, é o tempo que o paciente vai. E aí vai observando como o paciente vai reagindo após a descompressão. Isso. Hoje em dia, já tem isso, esteve em debate durante algum tempo, se, quanto mais rápido fizesse cirurgia, melhor. Durante algum tempo se ficou em debate porque os dados, os estudos que abordaram isso diretamente não eram muito conclusivos, uns que sim, outros que não. Mas recentemente foi demonstrado que se a cirurgia for feita de descompressão até 8 horas, o resultado é melhor do que com mais de 8 horas. Então, essa ideia de que quanto mais rápido, melhor, ela é clara, independente de ser estudo clínico ou não ser estudo clínico. Então, ou de estar testando alguma droga ou não. Quer dizer, um paciente normal que chega no hospital, sim, quanto mais rápido ele for receber cirurgia, melhor. E o Bruno recebeu em 24 horas. A cirurgia dele foi marcada, pôde ser feita exatamente 24 horas depois. Então, nós aproveitamos essa janela, como ele autorizou, a família e tudo, ele recebeu a injeção na cirurgia em 24 horas. Isso em qual ano? 2018. 2018. E quais foram os resultados com o Bruno? Com o Bruno foi muito rápido, né? Na verdade, todos foram no primeiro mês, né? Tiveram uma melhora já no primeiro mês, né? Ele começou a movimentar com 2 semanas já depois da aplicação. Começou a ter movimento. Ele começou a sentir primeiro o dedão do pé, sim, né? Ele começou a recuperar de baixo para cima. Que ele falou que no início ele não entendeu porque ficaram tão felizes com o dedão do pé dele se movimentando. O relato dele também é bem interessante, assim, né? Como foi essa sensação do retorno dos movimentos. E depois a gente volta pro Bruno, vamos um pouco mais à frente, depois a gente retorna, porque eu quero até indicar, enfim, a gente fala sobre isso um pouco mais pra frente. Esse processo de aplicação você já explicou, né, que é via uma injeção mesmo. E agora, sobre o seu estudo, né? A gente tá percebendo que ele teve bastante repercussão na mídia agora, e você já tá há 25 anos trabalhando nisso, né? Eu quero saber como é que foi pra você ver esse reconhecimento na mídia, e por que agora? Foi a primeira pergunta que eu me fiz. Quando eu vi a longevidade assim, né? Óbvio que a gente sabe que avanços na medicina não são feitos da noite pro dia. Se fosse assim, muita coisa já tinha sido resolvida. A gente sabe que é necessário muito investimento e dedicação, né? Dos pesquisadores. Mas como é que foi pra você esse reconhecimento e por que agora? Conta pra gente. Olha, sobre como é que tá sendo pra mim o reconhecimento, eu estou muito surpresa, né? Eu nunca poderia imaginar essa repercussão. É surpreendente, assim, eu imaginaria que fosse com a divulgação, ainda mais quando a gente topou, né, fazer essa divulgação
em meios de comunicação de massa, a gente pensou, não, vai ter alguma repercussão, mas eu não imaginava que fosse ter uma repercussão tão grande. Para mim é surpreendente, claro que é surpreendente positivo, né? Sim. Não esperava, mas tô achando bom. Tô achando positivo. Vou te dizer que sinto um certo medo também, né? Porque agora é como se você ficasse em evidência, exposta, e todo mundo cobrando e olhando para você. Então agora tudo que eu faço eu tenho que pensar 2 vezes que eu tô falando, que eu tô dizendo. Então tem um certo um certo estresse, né? De uma tensão, né? De estar nessa situação. E falta de tempo também. Mas é claro que o saldo é muito positivo, porque traz pra gente a ideia do reconhecimento, de ter não é só reconhecimento, né? Mas a ideia de que as escolhas que você fez ao longo da sua vida foram boas escolhas, né? Sim. Então isso é uma coisa que talvez poucas pessoas tenham o privilégio de experimentar de uma forma tão clara, né? Porque a gente sempre faz escolhas, né? Será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou por esse caminho? E eu, como eu estava te falando, eu mudei de área uma vez, depois mudei de novo, depois fui fazer estudo clínico com paciente. Eu não sou médica, né? Então, coordenar um estudo clínico. Você deve ter se questionado várias vezes durante esse percurso, né? Será que é isso mesmo? Nunca tinha feito e estava ali muito capenga, né? Quer dizer, precisando de apoio de um monte de gente. A gente estava de outras áreas para poder exatamente enriquecer a pesquisa. Isso. Então, são passos, vamos dizer, arrojados, né? Arriscados. E claro que cada passo desse que a gente dá está abrindo mão de várias coisas, né? Abrindo mão de segurança, de um certo prestígio. Quando você se mantém na sua própria área, você vai produzir mais e você vai ter mais reconhecimento ali naquele ambiente. Então, isso implicou em fazer escolhas em que eu abri mão de coisas e escolhi outras, né? Sim. E sempre com dúvida. E assim, nas minhas melhores expectativas, eu imaginaria, o saldo vai ser positivo. Mas nesse momento eu tô recebendo uma resposta que é do tipo, mandou bem, fez as escolhas certas. Não, que eu só vejo nas redes sociais, em qualquer divulgação que eu, enfim, pesquisei sobre você, ela precisa ganhar o Prêmio Nobel. Não, o Prêmio Nobel é totalmente fora de... Ai, professora, o reconhecimento nacional já é muito importante. Sim. Vamos eu acho que... Não, porque Prêmio Nobel geralmente é dado para pessoas que fazem descobertas, vamos dizer assim, ou construções do conhecimento que mudam a percepção do conhecimento naquela área. Sim. Tá? Eu acho que a descoberta da polilaminina, embora seja uma descoberta, é uma coisa fortuita, vamos dizer assim, não é uma construção. Eu acho que você está sendo humilde, professor. Eu acho que você está sendo humilde. Eu explico assim, Prêmio Nobel é para quem vai ter a sua descoberta colocada no livro-texto. Entendeu? A polilaminina não é para livro-texto, a polilaminina é para um livro de autoajuda. Assim, tipo, um case de sucesso, uma coisa desse tipo. Assim. Muitas coisas, né? Então, não estou dizendo que assim, a continuidade não possa, sim, se isso puder ser expandido, entendeu? E você imaginar, agora você tem um mecanismo mais geral para tratar várias doenças. Aí sim. Isso foi como você falou no início. Alguém estudou a laminina um dia, trouxe conhecimento para que você pudesse estudar a polilaminina. E agora você está explorando cada vez mais a polilaminina para que no futuro, talvez, outras pessoas encontrem outras soluções para outros. Sim. Se algum dia essa ideia básica, né, de fazer a própria polilaminina e como usar, se isso de alguma forma pudesse ser reproduzido e virar um conhecimento base que possa percolar por outras áreas, aí pode ser, mas isso está muito longe, a gente não tem essa perspectiva hoje. Nesse momento que a gente tem um case legal. É um case de sucesso. Então conta pra gente, em que etapa a pesquisa está agora? Em que etapa a pesquisa está agora? Eu acho que a gente pode trazer nomes importantes aí para essa explicação, que é Anvisa e Cristália, né? Conta pra gente em que etapa a pesquisa está agora. Então, primeiro, Cristália. Quando eu estava terminando o estudo clínico, a gente tinha visto, quer dizer, durante o estudo clínico, a gente viu que os pacientes tinham melhorado além do normal. No caso do Bruno, em particular, a gente convocou uma comissão externa para avaliar.
Legal. Porque era importante para a gente, quando a gente pediu o estudo, a autorização, ele era controlado. Controlado significa que tinha um grupo que ia receber e outro grupo que não ia receber o tratamento. Uhum. Só que quando teve o caso do Bruno, eu falei, não tem coragem de não dar o tratamento. Porque é tipo, imagina, você tem na sua mão um medicamento, ou no caso uma molécula, tá? Que pode ajudar a uma pessoa deixar de ser tetraplégico, e você vai sortear, você não vai receber, então, não? Desculpa, só para entender um pouco melhor, seria uma fase de teste em que alguns receberiam e Sim. outros não receberiam. Sim, mas isso. eles não saberiam que recebeu... sim. Isso. Esse é o desenho mais comum de do teste. estudo clínico geral, né? Para qualquer alguns droga. Recebem placebo, outros não Isso, recebem. exatamente. Você tem pelo menos 2 grupos, um que recebe e outro que não recebe. Você faz um estudo que é cego, né? Duplo cego, Sim, que a gente chama. Quer dizer, o paciente não sabe que grupo ele está e nem quem está avaliando sabe que grupo está. E só tem uma chave, né? Tem alguém que sabe, está guardado em algum lugar a informação da chave, quem recebeu, quem não recebeu, e você só descobre no final. E aí, com o caso do Bruno, não. Com o caso do Bruno... Então, o que aconteceu no nosso estudo? A gente pediu, o nosso desenho experimental original era para fazer 2 grupos. Uhum. Só que apareceu o Bruno. E aí eu entrei em pânico. Eu falei, eu não vou mais fazer, porque eu quero ir pro céu. Eu quero ir pro céu e eu não vou carregar esse peso, não vou saber explicar para São Pedro quando eu chegar lá. Como assim você fez uma coisa dessa? Você teve coragem? Tendo isso em mãos. Não é? Você sabia disso e mesmo assim você teve coragem de ter... Porque o caso do Bruno era muito extraordinário. E aí, o que a gente fez? Aí eu entrei em contato com o Comitê de Ética, que era a CONEP. O que eu faço? Aí eles disseram, olha, procedimento correto, eu fiz uma consulta oficial e eles me informaram, olha, o que você tem que fazer é constituir uma CIMD, que é uma Comissão Independente de Monitoramento de Dados, que é um grupo de cientistas, médicos, que não são do seu grupo, são externos, e você entrega os seus dados para eles fazerem uma avaliação interina dos seus dados e dizer, a gente tinha uma pergunta específica, isso é extraordinário e justifica a alteração do desenho experimental? E essa comissão se reuniu, nós fornecemos todos os dados, eles se reuniram secretamente e emitiram um parecer que dizia, esses dados são extraordinários, esse caso não tem precedente na literatura, então não tem nenhum caso como esse, uma pessoa com essa reversão. A gente tinha dados eletrofisiológicos, que a gente tem um exame que você mede a condução na medula dele antes da cirurgia, durante a cirurgia, imediatamente após a cirurgia, nada, e tem depois de 12 meses com potencial normal na perna. Então, assim, não tinha dúvida, tudo isso foi entregue para eles, não tinha um ano ainda, mas tinha interino, e o parecer emitido foi, recomendamos a suspensão do grupo controle, porque o resultado foi extraordinário. E aí nós aceitamos, encaminhamos o pedido de emenda para a CONEP e aí transformamos o nosso estudo, que era placebo controlado. Uhum. Não era placebo, porque a gente não injetava nada no controle, que não vai injetar nada na medula da pessoa à toa, mas ele não era duplo cego também, ele era simples cego, porque o paciente não saberia, mas quem faz a injeção tem que saber, porque um injeta, o outro não. Sim. Então, nós seria simples, cego, placebo controlado. E aí a gente teve que mudar o desenho experimental e transformar num estudo de braço único, ou seja, todos vão receber o tratamento. E aí 8 pacientes receberam. Isso, aí 8 pacientes receberam. Aí desses 8, 2 foram a óbito durante a internação, né? Quer dizer, em consequência das São lesões pacientes graves, muito né? graves. A mortalidade desses casos de lesão medular completa é muito alta. E são pacientes que chegaram, Sim. que chegaram com uma lesão ali naquele momento? Ou são pacientes que já tinham... Não, são pacientes que chegaram na emergência do hospital. Exatamente. Os 2 óbitos que a gente teve durante a internação, o primeiro foi de uma paciente que aspirou, teve uma pneumonia muito grave. Ela ficou 12 horas antes de ser encontrada, resgatada, com o rosto para o chão de terra. Caramba. Então ela provavelmente aspirou e foi desenvolvendo uma pneumonia, teve um quadro pulmonar grave e ela morreu em consequência disso.
E o terceiro paciente foi uma lesão, que foi o outro que foi a óbito, né? Ele sofreu uma lesão por arma de fogo e ele morreu em decorrência de uma consequência do fragmento de bala no coração. Isso, é importante a gente falar que nenhum dos dois faleceram em decorrência do uso da polilaminina. Isso, foi demonstrado e aceito pelo Comitê de Ética que as duas mortes não foram relacionadas ao tratamento. Isso é bem importante. Mas a gente teve azar, entre aspas, né? Porque a primeira foi a óbito, depois veio o Bruno e depois o terceiro óbito também. Aí depois ficou tudo depois bem. Todo mundo caminhou bem. Mas a gente teve, os 2 óbitos foram os 3 primeiros logo foram os 2 início, óbitos. Deve ter ficado mas pouco. Tinha o Bruno no meio, quer dizer, foi uma coisa assim, foi 1, 2, 3, foi tipo um dia assim, outro dia, meu Deus, outro dia assim, outro dia assim. E foram muito rápidos esses testes? Intervalo de tempo, não, essa janela? Na verdade, entre o primeiro e o segundo demorou muito, mas depois não. O primeiro e o segundo demorou muito porque o estudo foi suspenso por causa do óbito. Aí analisaram, Isso. No caso do terceiro, que foi a óbito também, foi mais rápido porque a gente já sabia o caminho, como que fazia para liberar o estudo de novo. Foi um pouco mais ágil, a resposta foi mais ágil. Deve ter uma questão complexa burocrática em que envolve... Você tem que colocar na plataforma Brasil, notificar a CONEP, notificar o seu CEP, notificar a CONEP. Então é um processo rápido. Bom, voltando à sua pergunta. Então... Quando o estudo estava terminando, a gente então não sabia muito o que fazer. Então temos alguma coisa aqui que tem um resultado bem promissor, mas agora tem que produzir isso como um medicamento. E aí eu já não sei mais. Aí tudo bem, mudar de área, mas assim, virar empresária já era muito para mim. Aí a ideia foi que a gente faz a partir daqui. E a ideia foi conversando com amigos. Tinha um amigo que trabalhava na Cristália e aí ele falou, vou te apresentar, vou te levar lá para você apresentar o seu trabalho. E aí eu fui, fiz uma apresentação, eles gostaram, e eles conversou um pouco e aí resolveram que queriam um projeto. E aí começaram as tratativas para ter esse convênio com a UFRJ. E começou o silêncio total. Porque não tinha patente. Porque não tinha patente, exatamente. Então, a partir desse momento, como a gente não tinha patente, nosso pedido de patente, que foi feito antes de publicar o primeiro artigo com ratos no exame medular, que foi em 2007, que a gente pediu. Caramba! Ele foi rejeitado em 2020, 19 para 20, e porque o INPI disse que a gente já tinha adiantado algumas coisas, então que a gente mesmo tinha divulgado antes de pedir a patente. Eu até nem concordo, porque eu acho que a divulgação que a gente fez nisso foi muito indireta, mas enfim, eles julgaram que 13 anos depois. Isso. Que era inventivo, que tinha ali uma invenção, mas que aquilo ali a gente já tinha falado. Não recusaram. E aí, então não tinha patente. E aí a empresa, né, a Cristália, teve que, precisou investir numa coisa sem garantia de exclusividade. Caramba. E eles toparam. Confiança total. Confiança total de que vale a pena, né? De que valia a pena. E eles investiram nisso e tiveram que desenvolver um processo industrial até para produzir, né? Para extrair da placenta, para caracterizar o processo. E eles fizeram isso lá e a gente, boca fechada, né? Aí quando foi agora, no início desse ano, né? De 25, que a gente fez um recurso para o NPI, o recurso foi avaliado, demorou mais 5 ou 6 anos para ser avaliado, 5 para 6, e aí a resposta ao recurso foi que sim, a gente mudou as reivindicações, né, restringiu um pouco, e com argumentos que, olha, isso aqui vocês não podem negar, porque isso aqui a gente nunca falou, em nenhum lugar. E vocês tiveram apoio jurídico para poderem desenhar isso? Sim, tivemos apoio para esse recurso, a própria equipe da Cristália ajudou, porque a gente já estava em contato. Legal. Ajudaram informalmente, mas ajudaram. E o escritório da Agência de Inovação aqui da UFRJ também né? Eu conversei com a Daniela Uziel também sobre isso antes, ela comentou comigo. A Agência de Inovação, ela contribui muito, inova já, né? Inova contribui muito para fazer
para fazer o contrato, o FRJ Cristália. Aí a gente precisou de bastante apoio jurídico. Legal. E também do silêncio. também do silêncio, exatamente, também do silêncio. E a Anvisa? Quais são os desafios com a Anvisa? A Anvisa é uma agência muito técnica, né? E ela se orgulha disso, e isso eu acho que faz parte de vamos dizer, uma estratégia de estar alinhada com as agências mundiais, né? Então, ela faz uma avaliação técnica que é muito semelhante àquelas que são feitas nos países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa. Então, ela é muito alinhada com esses, não sei se eu uso os termos técnicos, mas entendimentos internacionais sobre o papel da agência regulatória. É muito séria. Muito séria, tem uma boa reputação, né? E tudo isso é muito bom, que a gente tenha essa segurança, né, no país. E nesse momento, o que a Anvisa precisa, o que nós gostaríamos que ela nos concedesse, seria uma autorização para realizar um novo estudo clínico com o produto que está sendo produzido pela Cristália. Porque quando nós fizemos o nosso estudo clínico, não estava com a Cristália ainda. Então, o que exatamente nós injetamos na medula dos pacientes do estudo clínico? Um produto que vinha escrito assim no rótulo, não é para uso clínico, é para uso laboratorial, para pesquisa científica. Então, a gente fez isso com autorização do Comitê de Ética, claro, e o paciente sabendo e tudo mais, mas isso não pode automaticamente ser transformado num medicamento, porque não é exatamente a mesma coisa, né? Então, para produzir um medicamento, mesmo que igualzinho, você precisa que ele seja produzido com os critérios que são exigidos para um fármaco, né? Para um agente farmacológico. E isso só uma empresa, né, que é uma indústria farmacêutica pode fazer. Então, o que a Cristália fez foi desenvolver os protocolos dentro das boas práticas, né, das práticas esperadas para se produzir um medicamento. E aí agora esse produto que pode se transformar num medicamento tem que ser testado novamente em pacientes humanos. Então, é esse estudo clínico que a gente precisa fazer, que a gente deseja fazer, e precisa da autorização da Anvisa, porque a Anvisa vai dizer, olha, isso aqui é um produto, né, que é confiável, que a gente tem um conhecimento sobre ele que permite dizer que passa nos testes básicos de segurança, então essa de estabilidade, a gente sabe se ele estraga, se não estraga, entendeu? Então essas coisas todas a Anvisa avalia, e é um processo muito longo e muito completo, né? Eles avaliam tudo. Tem muitas etapas ainda até chegar ao sistema de saúde, né? Na verdade, a rigor poderia ser uma etapa única se a gente fosse perfeito, né? Sim. Assim, a gente submete, olha, tá aqui, todos os dados estão aqui. Eles podiam olhar e dizer, estão. Isso é uma etapa única. Só que o que a Anvisa faz, ela diz, olha, tá quase, mas falta isso aqui. Aí a gente entrega isso aqui. Aí eles olham e dizem, tá bom, mas ainda falta isso aqui. Aí a gente vai de novo. É extremamente detalhista e cuidadoso. Isso. Porque, assim, faz sentido, né? Porque, no final, a Anvisa está protegendo as pessoas de não é um inimigo do avanço científico. Exatamente. De maneira não nenhuma. É um inimigo. Eles cuidam das exigências e tudo. Então, a gente está nessa etapa de negociação. A gente está respondendo tudo. Claro que na prática é um embate, né? Porque você tem dois lados, um que deseja uma coisa, o outro que controla os seus desejos. Então, é claro que existe um embate, né? Então, em algum momento, nós somos os interlocutores que estamos em lados opostos. Mas, de modo geral, assim, a gente pode dizer que a Anvisa é uma agência que quer dizer, o papel da Anvisa, ele é necessário. Crucial, e nós estamos dando o nosso melhor para conseguir responder tudo, para que eles liberem. Tem horas que dá raiva, né? Tem horas que a gente pensa, meu Deus, eu já respondi. Dá uma ansiedade, eu imagino. Exatamente. E falar em ansiedade, era isso que eu queria retomar quando eu falei do Bruno e mencionando a Cristália também. Desde que a gente divulgou a notícia nas nossas redes sociais, a gente tem recebido muitas perguntas sobre o estudo, enfim, sobre os avanços. E a gente, enfim, a empatia, né? As pessoas
compartilham relatos, e são sempre relatos muito dolorosos, né, de familiares ou de pessoas que sofreram alguma lesão. E antes da gente começar o bate-papo, né, eu perguntei pra você se tinha algum canal, e você falou que as pessoas podem procurar o saque da Cristália para poder se inscrever nesse estudo clínico, né? Uhum, sim. Legal. Eles têm um e-mail, têm um telefone. Legal. E aí a gente vai disponibilizar também. Eles dão informação e eles estão cadastrando pessoas para futuros estudos, né? Sim. Nesse momento não tem nenhum estudo aberto. A gente precisa dessa autorização, que depende da Anvisa concluir que nós apresentamos dados suficientes. Então, no momento em que nós apresentarmos tudo o que eles pedem, que eles julgarem que está ok, funciona. Eles provavelmente vão dar essa autorização em algum momento, que a gente não sabe exatamente qual é. E aí, nesse momento, será aberto um novo estudo clínico que será apenas para casos agudos de novo. Então, assim, mesmo as pessoas que... Casos que acabaram de acontecer. Exatamente. Então, mesmo quando houver essa liberação, nós ainda assim não teremos autorização para casos que já aconteceram há mais tempo. Então, isso vai ser feito mais para frente, ao longo desse caminho. Quanto tempo vai demorar? A gente não tem como saber, né? Porque, claro que depende dos resultados. Imagina, se a gente faz um estudo clínico para agudo e tem 5 primeiros pacientes saem dançando do hospital em 2 meses, eu acho que a gente reformula, né? A gente vai pensar, vai se perguntar, né, como fazer e talvez mudar o projeto. Mas, assim, sendo realista, o que a gente imagina é que vai ter casos, pessoas que vão com sorte, né, se der certo, casos como o Bruno, vai ter outros casos, pessoas que vão melhorar menos, e tudo isso vai ser avaliado, e no final a gente vai ter uma avaliação sobre o quanto valeu a pena fazer. E aí vai tomar decisões com base nos resultados, né? Então acho que o bom cientista não sabe o próximo passo até fazer o experimento. Sim. Então você tem que fazer o experimento para saber qual é o próximo passo. Então, mas tentando dar uma estimativa muito genérica assim, para as pessoas, seria algo mais de 2 anos e, com sorte, entre 2 e 3, eu diria. Legal. Tá? Para a gente começar a formular esse novo... essa nova frente que seria de aplicação em pessoas com lesão crônica. E falando sobre o Bruno também, que a gente citou ele aqui algumas vezes, ele também está sendo um bom canal de informação, né? Vou deixar aqui o Instagram dele, que é @bfdrummond, Drummond com 2 M's, bfdrummond, DRUMMOND, que ele é o segundo paciente que recebeu, né, como a gente mencionou, e ele tem usado hoje o Instagram dele como uma forma de levar, né, conhecimento, divulgar o conhecimento da pesquisa. Então eu acho que também nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho por aqui, que é divulgar os avanços, obviamente. Sempre que a gente tiver noção do que está acontecendo, a gente vai divulgar, a gente vai trazer isso. A gente já faz esse trabalho de divulgação científica nas redes sociais do parque, sobre vários avanços científicos da UFRJ no geral. E vamos ficar de olho nos seus avanços também, obviamente. E agora eu quero saber como é que você enxerga o papel da ciência brasileira nesse tipo de inovação. É muito impactante, né, professora? Eu acho que é um retorno, né? No sentido de, olha, dá para fazer, dá para ir mais à frente, a gente consegue fazer coisas mesmo com todas as de dificuldades. Qualidade. Eu acho que é um caso, né, que mostra que é possível você sair de uma pesquisa bem básica de laboratório e ir até alguma coisa que ainda não chegou lá, mas que está perto de chegar lá, de virar algum medicamento que pode contribuir para as pessoas, né, para a vida real na sociedade. Então, eu acho que é um caso que ajuda a gente a pensar, né, que vale a pena, né, investir na ciência básica, na ciência nas universidades. Eu acho que a gente está vivendo, né, nos últimos anos uma crise de financiamento das universidades públicas, né, e que impacta, né, na possibilidade de se produzir conhecimento, né. E a gente sempre vê, é mais fácil de ver, né, o resultado negativo, observar o resultado, a consequência negativa em termos de ter
diminuir o ritmo de produção de teses, de artigos científicos, tudo isso que dá para ver, né, de formação das pessoas. Mas quando você tem assim, um caso, né, que não teria sido possível sem a pesquisa básica na universidade, acho que é mais fácil de mostrar que tem um impacto, né, que tem uma relação entre a pesquisa e naturalmente o financiamento à pesquisa, as universidades públicas, tudo e a consequência é importante a gente não romantizar as dificuldades, né, assim, mas sim valorizar que apesar delas, a gente consegue fazer, nossa sociedade, enfim, a UFRJ e outras universidades também, públicas, conseguem fazer um trabalho excepcional, né, assim como o seu, de outros pesquisadores, que ajudam muito o avanço científico mundial, né? Sim, tem muita coisa. Eu acho que as universidades têm... no outro dia eu estava vendo uma iniciativa que teve nos hospitais universitários da UFRJ de fazer mutirão de cirurgia para acelerar. Aí junta final de semana, né? Você vê os professores com os alunos de medicina e de outros cursos também da área médica. Todo mundo ali trabalhando no final de semana para poder dar uma resposta a essas pessoas que não têm acesso à cirurgia no tempo e acabam prejudicando muito, né, o tratamento. E eu fico olhando assim, falei, gente, que impacto que isso tem na sociedade, que é tão óbvio, né? A conexão entre um hospital universitário, consegue trabalhar, consegue envolver alunos nisso, né, e viabilizar um mutirão de cirurgia que é... Eu fico pensando assim, poxa, estão fazendo uma onda danada comigo. Eu ajudei lá uma meia dúzia de pessoas. E às vezes eles fazem, sabe, centenas de cirurgias. É um impacto enorme que tem, né? Da universidade na vida da sociedade. Com certeza. Mas você também está sendo porta-voz para exatamente isso, né? Para a gente poder divulgar. Para poder olhar mais, né? O quanto que se faz aqui. A importância disso. E falando de alunos, falando de jovens cientistas, qual o conselho que você dá para esses jovens, para esses estudantes que estão não só da área médica, né, enfim, de tudo, né, da área da saúde, da área de pesquisa no geral. Esses jovens que estão começando agora suas carreiras em meio a essas incertezas. Qual o conselho que você daria? Você deve ter orientandos, né, acredito eu. Então você lida com jovens que estão ali começando a vida acadêmica, né, na graduação, no mestrado. Qual o conselho que você daria para eles? Ou que você dá no dia a dia? Eu tenho muitos alunos, e meus alunos são na maioria muito jovens, porque por conta dessa incursão, né, no mundo dos estudos clínicos, eu acabei ficando um tempo até sem orientar muito as teses. Então, agora encheu o laboratório de novo, então por isso tem gente muito jovem. A gente tem uma convivência muito boa, eles são empolgados, a gente funciona meio como uma família. Meu laboratório não é um laboratório, é uma eu quero conhecer seu laboratório. Pode ir lá, é muito animado. Quero conhecer. Vai em dia de mutirão de cirurgia de rato, tá? Que não é nem cirurgia. Acabei de falar de mutirão de cirurgia de humano, mas mutirão de cirurgia de rato é impressionante. Às vezes eu fico olhando, isso parece um balé, sabe? Eles trabalham coreografados. Trabalham coreografados. Que legal. Você vê, eles é pequeno e meio apertado, e aí você vê como é que eles passam em grupos, assim, sem se esbarrar, sabe? Parece aquelas apresentação que teve agora uma mundial, né, de dança... Ginástica rítmica. Ginástica rítmica. Parece, às vezes, assim, uma ginástica, porque passa a bola, passa o arco, que sabe? Legal. Eles vão assim, é bacana de ver. Pode ir um dia. E a gente funciona lá muito bem. O conselho geral que eu daria para as pessoas cara, para um jovem hoje, independente de ser pesquisador, é coragem, porque é muito difícil ser jovem hoje. Sabe? É tipo, respira fundo e vai, porque você não tem opção. Respira fundo, vai, tem calma e se precisar fraquejar, levantam no dia seguinte, ou assim que puder, porque eu acho que os jovens hoje estão sofrendo uma pressão muito grande. Eu vejo isso, assim, não é só no laboratório, né, mas na sala de aula a gente vê, às vezes, se vê no semblante das pessoas que elas estão muito tensas pela falta de perspectiva, né? Eu acho que o mercado de trabalho hoje é assustador. Diante dessas novidades, né, de inteligência artificial, que vão reorganizar muito, né,
o mundo do trabalho, dos empregos. Então, hoje você está fazendo uma faculdade sabendo que daqui a, sei lá, daqui a um ano vai estar tudo diferente. Exatamente. Daqui a um ano Daqui a um ano, alguma profissão dessa que você está cursando hoje não vai existir, não vai mais ter sentido. Vai ser reorganizado. Exatamente. Então, acho que é muito difícil para uma pessoa saber. Às vezes, eu até com meu filho mesmo, eu falo assim, quando eu me formar, eu não sei nem se a minha profissão vai existir. Entendeu? Porque é verdade. Mas é. Então, eu acho que... Eu brinco que a gente entra aqui, a tecnologia tá de um jeito para começar esse episódio, enfim... E a gente vai sair, a tecnologia vai estar de outro jeito. O ChatGPT vai ter evoluído muito. Exatamente. A gente não sabe se daqui a um ano, né? Sim. No horizonte de um ano, se o mundo vai ser o mesmo, né? Talvez uma tensão ansiosa. A gente vai virar um outro mundo. Porque nesse momento da história da humanidade, é um conforto você ser mais velho. Entendeu? Porque você pensa assim, bom... Eu já fiz o que eu tinha para fazer, né? Então, minha parte. Não é? Eu já fiz minha parte, eu posso, né? Mas para quem tem que começar uma vida, pensar em como projetar a sua vida, e aí vida, eu digo, sua profissão, mas também se você vai tentar comprar um apartamento, se você vai até tirar uma carteira de motorista, já é um drama, né? Se você vai, em que você vai investir, se você vai estudar, fazer uma pós-graduação, se você vai optar em tentar empreender. Então, todas essas coisas são muito difíceis para eles hoje. Eu vejo o jovem muito submetido, e isso só falando na parte profissional, né? Uhum. Mas se você imaginar também que a gente tem índices, né, que estão aumentando muito de pessoas com depressão, Sim. com ansiedade, com todas essas coisas que têm a ver com o uso de redes sociais em excesso. Com certeza. Então, isso também traz uma instabilidade muito grande, né? Às vezes, você vê o aluno chegar, eu não faltei a prova porque eu estava doente. Aí você fica imaginando que a doença dele era uma crise de depressão, e é verdade. Não é uma doença mesmo. E que a pessoa realmente não conseguiu reagir. Então, eu acho que do que a gente pensa no mundo hoje em dia, né, as estruturas que existem vão ser muito modificadas. Isso deve dar uma insegurança gigante, né, no jovem. Então, acho que a única coisa que eu posso dizer para o jovem é, olha, tenha coragem, com sorte vai melhorar. Se precisar chorar, chora, porque toda a minha solidariedade a você. E se quiser conversar. Legal. Mas a compreensão e empatia. Compreensão, empatia e isso, e um reconhecimento de que tá difícil. De que a vida tá difícil para eles. Certamente muito mais difícil do que foi para minha geração. Entendeu? Em que a gente tinha. Tem fatores hoje que não tinham. Exatamente. Na minha geração, todo mundo tinha pai e mãe casados em casa, né? A mãe provavelmente não trabalhava, como a minha. Tava ali o dia inteiro, sabe? Uma estrutura familiar diferente. Eu acordava, minha mãe tava ali, entendeu? Eu chegava da escola, minha mãe tava ali. A minha filha nunca teve isso. O sonho era comprar uma casa própria. O nosso sonho hoje é pagar uma conta de luz, né? Tipo isso. Então é tudo muito diferente. E a gente tem que ter uma empatia mesmo, como você colocou. Empatia. Eu sempre brinco não é porque não é brincadeira, mas eu sempre falo que a empatia é revolucionária. Então a gente, eu acho que empatia é o primeiro passo para qualquer relação. Isso. Qualquer relação. Concordo. E você falou uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, que você falou da cirurgia, mutirão de cirurgia para ratinho. Eu lembrei de animais. Eu tenho 5 cachorrinhos. E eles já estão bem velhinhos, tadinhos. Inclusive, um deles tem problema na coluna. Ele anda e tudo mais. Mas não vamos deixar de mencionar também que existe a aplicação da polilamina, perdão, para cães que têm problema, né, na medula espinhal. Conta um pouquinho pra gente também. Já teve testes e bons resultados, né? Então, nós fizemos esse estudo em cães porque a ideia era testar se tinha efeito em lesão crônica, em lesão há mais tempo. Há mais tempo. Porque tudo que a gente tinha feito em ratos e que tinha feito em humanos também, tinha sido lesão aguda, muito rápido. Então, quando o tratamento é feito nos primeiros dias, estava funcionando tudo bem. Mas claro que a gente queria responder. E se a pessoa tiver lesão há 1 ano, será que funciona? Sim. E a gente não tinha nenhum dado. Então, pensando assim, construindo um raciocínio lógico,
você vai imaginar que é provável que sim. Mas você precisa do dado, né? Sim. Precisa testar. E testar a lesão crônica em ratos ou em camundongos é muito difícil, porque as lesões têm que ser muito graves. Então a gente resolveu fazer teste em cães que já tinham lesões naturais. Quer dizer, os cães que sofriam acidentes ou que tinham extrusão de disco intervertebral, que é comum em algumas raças de cães. A gente recebia esses animais que já vinham com a lesão e a gente tratava e fez um desenho experimental para ver se eles melhoravam. A nossa pergunta não era animais que não recebem tratamento e recebem, tem desfechos diferentes, não. A nossa pergunta era, um animal que sofreu uma lesão e que já tem um desfecho consolidado, quer dizer, você já sabe o que aconteceu com ele. Ele ficou, perdeu a ambulação, né, que a gente chama ele ficou, tá me fugindo a palavra agora, não ambulatório, né, paraplégico, ficou paraplégico. Ufa. Paraplégico, isso não muda mais, não há nada que você possa fazer, já fez tudo o que você podia fazer, medicação, cirurgia, fisioterapia, acupuntura, tudo que pode ser feito, estimulação elétrica, tudo que podia ser feito por esse animal foi feito. E aí a gente documenta isso, né? Então esses animais eles ficam meses no que a gente chama de fase de triagem antes da aplicação. Sim. A gente passa meses monitorando esses animais num programa de fisioterapia que é constante, então ele vai 2 vezes por semana no mesmo lugar, faz o mesmo procedimento. Aí a gente vai monitorando a evolução dele. Quando a gente tem certeza absoluta de que ele não melhora, aí nesse momento a gente faz a injeção. E aí a nossa pergunta é, depois de fazer a injeção, ele tem uma performance melhor do que ele tinha antes da injeção? Aí essa pergunta a gente conseguiu responder sim. Ele tem uma performance melhor depois do que antes. Então, o que a gente chama de um estudo longitudinal. Por isso, não precisa de grupo controle nesse caso. Entendi. Porque o controle é o próprio animal. É o desenho experimental de um estudo longitudinal em que você compara antes com depois. E a aplicação é parecida? A aplicação é feita, nesse caso, é a percutânea, que é aquela que eu te falei, que vai entre as vértebras. Então, no caso do animal, ele precisa ser sedado, porque ele não fica quieto. Né? Então, precisa ser sedado. Se fosse humano, não precisaria. Mas o animal precisa, então ele é sedado e aí a gente vai com uma agulha com raio-x para localizar. Depois que o raio-x encontra o local, aí a agulha é afundada, né? E aí faz a aplicação. E nós, nesse estudo, a gente só está incluindo animais que têm lesão há pelo menos 3 meses e tem mais algumas exigências, porque tem, por exemplo, não pode ter às vezes é atropelamento e tem uma fratura que foi mal consolidada na pata, aí o animal não tem como melhorar. Então, quando tem alguma característica, né, daquela situação ali, do trauma, que faz com que ele não tenha o potencial de melhorar, aí a gente também não inclui. E esse estudo permanece? Esse estudo permanece aberto. Legal. A gente tinha, o que eu estava informando as pessoas até pouco tempo atrás, era que a gente só ia incluir esse estudo. A gente tem uma autorização do Comitê de Ética para fazer um número maior de pacientes do que a gente já fez. Então, a gente tem, e no nosso desenho experimental, a gente incluiu animais de trauma e de extrusão de disco. Ao longo do processo, a gente resolveu restringir para trauma. E, portanto, eu estava dizendo para todo mundo só trauma. Mas agora a gente meio que resolveu retroceder e fazer com a extrusão de disco também. Então, nesse momento, assim, informação fresquinha, é que nós estamos incluindo animais com lesão há mais de 3 meses e com trauma ou extrusão de disco, desde que seja uma lesão só. E tem como se inscrever? Como é que funciona pra gente fazer esse canal de contato? O próprio SAC da Cristália está inscrevendo. Legal. Eu acho que tem... Não saberia te dizer agora, né? Porque eu não vou te dar... Tem uma pessoa que é a coordenadora do estudo, mas não vou te dar o telefone dela aqui. Não, imagina. Mas eu deixo com você. O SAC da Cristália está cadastrando também. Para cachorrinho. Sim, para cachorrinho também. Animal. Cachorrinho também. Para animal também. Está cadastrando todo mundo. Um dos meus cachorrinhos, ele tem um problema na coluna severo, tadinho. E assim, mas ele anda e tudo mais, mas já tá velhinho e assim, enfim.
Mas ele fazia fisioterapia e tudo mais, e teve uma melhora, mas ele ainda tem uns movimentos, assim. Mas o caso é que, acho que com o tempo, né? Não sei, ele ainda vai viver muito, mas pode ser que ele não venha mais, porque, assim, a coluna dele é totalmente... E foi de genético mesmo, assim, porque... Tem algumas raças que têm problemas condrodistróficas. Nossa, ele é todo tortinho. As patinhas dele, ele já para tudo tortinho, dá uma pena. Aí quando eu vi a reportagem, eu também vi o animalzinho, falei, meu Deus, será que um dia... Enfim, vamos ver. Mas, bacana. E por último também, que eu não quero deixar de mencionar isso, por que a polilaminina e não as células-tronco? Que aí já estão aí um tempo já sendo... Então, não tem uma resposta para isso não. Acho que a célula-tronco também. Né? Se alguém... Mas a polilaminina tem uma diferença, uma exclusividade, né? Que você menciona que a polilaminina a gente pode encontrar, ela é igual para todo mundo, né? Sim. Então, qual a polilaminina, a primeira grande diferença é que a polilaminina é mais prática, né? Então, você pode ter ela dentro de um vidrinho e serve a mesma para todo mundo. Você pode ter isso dentro do hospital. Quando o paciente chega, você abre o freezer. A praticidade, isso, já está pronta e já pode injetar. Então, funciona como um medicamento simples. A célula-tronco, ela precisa ser preparada. Mesmo quando é halogênico, que chama, quer dizer, vai de um doador para um paciente, para uma outra pessoa, mesmo nesses casos, tem uma preparação, tem um tempo de descongelamento. Mas, de modo geral, não de modo geral, mas quando se faz autólogo, quer dizer, do próprio paciente, aí tem um tempo de cultivo, de modificação, eventualmente dependendo do protocolo. Então, células-tronco é um termo amplo para vários tipos de terapias celulares que podem ser feitas. Sim. Algumas precisam de imunossupressão. Você menciona isso também, isso é bem legal algumas falar. Precisam de imunossupressão, porque o corpo pode rejeitar, né? Sim. Então, tem algumas terapias, algumas células que elas já são naturalmente imunossupressoras, que são as células mesenquimais. A gente tem um trabalho com células mesenquimais e que tem um resultado bom também. Então, e não precisa de imunossupressão. Sim. Então, essas são células que eu acho bem interessantes. Então, poderia ser usado. Tem outras que são com outras células que aí precisaria de imunossupressão. Então, de modo geral, esses estudos com essas células mais modernas são as IPS, ou mesmo as células tronco-embrionárias, que já meio saíram de moda, mas que também continuam a existir, que aí você pode ter, você pode produzir no laboratório uma célula já próxima de um neurônio, para poder botar lá já a célula do local. Isso é a terapia ideal, né? Legal. A terapia ideal seria você pegar a célula do paciente, levar para o laboratório, aí você transformar ela numa célula-tronco, que é a que se chama de IPS. Aí depois você fazer um neurônio motor, que é um neurônio lesado, e aí colocar lá, e ele está numa fase em que ele pudesse crescer um axônio de novo e reconectar tudo. Então esse seria o ideal do ideal. Mas falta muito, entendeu? A ideia falta muito. Não tem nada... Não estou dizendo que acho que não é bom fazer terapia celular, acho que é bom. Mas falta mais. Falta muito, porque você tem que primeiro... Essas coisas são feitas mais como piloto, né? Para você ter em escala isso, para tratar uma pessoa e lidar com essas questões do tempo que demoraria, por exemplo, para você... Hoje, se você tiver que fazer essa célula-tronco no laboratório, né? Demora meses, né? Entendi. Então, uma taxa de sucesso baixa. É importante trazer isso, que uma não exclui a outra, mas que elas têm diferenças muito importantes e... Uma é prática e não tem desenvolvimento de tumor, não tem essa preocupação, né, de ter desenvolvimento de tumor. Não é necessário o uso de imunossupressores. Não é necessário. Então, todas essas coisas fazem com que a polilaminina seja uma coisa muito, muito mais prática e muito mais fácil de fazer a translação, né, para a clínica. Legal. Eu acho que facilita, mas eu não sou contra a célula-tronco, não. Ótimo. Professora Tatiana, muito obrigada por compartilhar conosco a sua trajetória, a sua pesquisa, o seu tempo, principalmente agora, nesse momento, e por mostrar todo o potencial inovador que a UFRJ tem, né, em que a gente batalha muito para poder divulgar cada vez mais isso. E parabéns pela sua perseverança, eu acho que é muito importante
ressaltar isso. Imagino que uma pesquisa de 25 anos não seja nem um pouco fácil de continuar e perseverar. Mas eu acho que os frutos agora são resultado de tudo isso, do seu trabalho. Então, parabéns por isso também. E tô ansiosa pra ver novidades. E assim que tiver, compartilha com a gente. Porque vai ser um prazer pra gente divulgar aqui também. Tá bom. Obrigada, foi muito boa a conversa. Gostou? Que bom que você gostou, eu amei. E você que tá ouvindo a gente, não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. O episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify, em todos os agregadores de áudio. E a gente tá ansioso aí pra divulgar mais episódios que acontecerá em breve. Tchau, pessoal, até a próxima.